Olá a todos vocês, alunos. Todos bem? Eu espero que sim. Nós estamos de volta com as atividades do canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Tive ausente esse período por uma questão de saúde, estava gripado. Ainda tenho um pouquinho de gripe, a garganta ela ainda está arranhando um pouco, mas vamos fazer o possível. Vamos fazer o possível para adiantar os trabalhos e ganhar um pouquinho de tempo, já que foram aí de 3 a 4 dias de ausência, sem postar conteúdo, então a gente tem muito o que fazer, tem muito o que correr atrás. Desde já vou pedindo desculpa caso a garganta venha falhar, ela ainda está irritada. Mas é isso aí, turma. Não adianta a gente ficar só se lamentando, só se questionando. A gente tem que trilhar o nosso caminho. Esse é um dos objetivos principais do sistema de ensino Monte Carlo. Democratizar o ensino público, te dar a oportunidade do conhecimento, tá? Para que exercitando esse conhecimento, você possa ocupar lugares de prestígio, de privilégio, né? Lugares que até hoje são ocupados exclusivamente pela alta sociedade, porque eles detêm o conhecimento que por vezes a nós é negado, mas não tem mais desculpa. O conhecimento hoje ele está online. A informação hoje ela está à distância de um clique. Você não precisa mais se deslocar grandes distâncias para fazer suas atividades, suas pesquisas, para estudar para suas provas, para seus vestibulares, para seus concursos públicos, porque está tudo aqui na internet. Então vamos utilizar isso da melhor maneira, tá bom? E hoje, turma, mais um conteúdo no nosso módulo de filosofia. E hoje, o nosso quadro Filósofo da Vez, Friedrich Nietzsche. O nome é meio esquisito mesmo. Friedrich Nietzsche. Tá? Ele é um filósofo do século XIX. Ele nascido em 1844, em Hocken, Saxônia, antiga Prússia. E sua importância é pelo fato dele ter discutido a reavaliação radical de todos os valores sociais e humanos até o século XIX, construídos até o século XIX. Nietzsche ele dizia que precisava ser reavaliado. E ele faleceu em 1900, em Erman, estado Turíngios, na Alemanha. Ele é considerado imoralista. Provavelmente, Friedrich Nietzsche seja mais conhecido pela sua declaração, a declaração de que Deus está morto. Porém, o que não é tão bem conhecido é que essa afirmação não era nenhum enunciado metafísico da existência de Deus, e sim mais um comentário sobre o estado de coisas do sistema de valores e padrões de conduta que prevaleciam em sua época. Ele acreditava que as bases desse sistema estavam desintegrando. Para entender mais essa declaração, a base do conhecimento de Nietzsche, você tem que entender o contexto histórico, o contexto social que ele viveu. Ele viveu o auge da Revolução Industrial. O momento em que a indústria, aquele processo revolucionário de produção, ele já estava no limite extremo. E em 1900 só faltavam mais uma década e meia para a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então ele já conseguia nesse momento prever pelas atitudes das pessoas, principalmente para aqueles que detinham o poder econômico, que aquele sistema de valores, de crença, de conquista e de produção, ele já estava fadado a um colapso. Estávamos, segundo o pensamento dele, isso ele pensando, estávamos à beira de uma crise de valores. Uma situação que trazia tanto risco quanto oportunidade. Isso por quê? Porque diante da crise, você pode ter as melhores oportunidades de sua vida. Riscos,
pois sem uma reinvenção urgente de nós mesmos, prova... Gente, desculpa, a garganta está muito irritada ainda. Riscos, pois sem uma reinvenção urgente de nós mesmos, provavelmente cairíamos no niilismo, brutalidade em oportunidades. Ou seja, ia chegar um momento, como chegou de fato, que as pessoas iam se degladiar por conta do poder, por conta de uma oportunidade. E foi isso o contexto da Primeira Guerra Mundial. As pessoas precisavam de mais oportunidade, as pessoas precisavam de mais espaço, de mais mercado consumidor para escoar as suas mercadorias de produção. Mais uma vez, o horizonte parece aberto. Isso ele já fazendo um comparativo do que o que foi o auge da Revolução Industrial com o período das grandes navegações, onde o horizonte de oportunidades estavam abertos, né? E os nossos barcos podendo finalmente zarpar para o mar em face de cada perigo, todo risco é novamente permitido ao observador. O mar, o nosso mar, novamente, está aberto diante de nós. Talvez nunca antes tenha existido um mar aberto como esse. Esses são os comentários de Nietzsche, né? E que ele esperava que com a explicação da história e das ideias que sustentam os ideais, né, da moralidade, seria possível aprender o suficiente para questioná-lo através do conhecimento histórico da própria pessoa humana, do próprio estado social. A pessoa poderia fazer uma autoavaliação, uma autoanálise de tudo que se justifica valor. Assim, ele distinguiu a moralidade do escravo. No passado, qualidades como poder, orgulho e honestidade eram valorizadas e consideradas como um bem, pois exemplificaria o que havia de melhor a respeito das pessoas dominantes. Esse trecho, esse parágrafo, mais uma vez ele está comparando. Ele sempre vai pegar, Nietzsche, ele sempre vai pegar a sua teoria e ele vai comparar a um episódio do passado. Ele compara o auge da Revolução Industrial com o período das grandes navegações e ele vai comparar o estado moral do final do século XIX com toda aquela política social, toda aquela engrenagem, né, que foi a escravidão no meio econômico, onde o senhor, o dono de escravo, ele era um homem de prestígio, porque ele tinha capital, ele tinha verba, ele tinha pessoas ao seu comando. Então ele tinha um contingente de escravos e aquilo dava a ele poder e prestígio. Era assim que se pensava no passado. Então, da mesma forma que chega um momento que a escravidão ela já não era mais aceita na sociedade, porque os pensadores da época, né, e o próprio sistema econômico entendeu que aquele sistema econômico escravagista ele já não poderia mais se sustentar. Então, da mesma forma que Nietzsche diz que a Revolução Industrial e o sistema econômico e capitalista daquele momento ele poderia entrar em colapso da mesma forma que a escravidão entrou em colapso, tá? E de modo inverso, a humanidade, a fraqueza e a timidez eram desprezadas, enquanto você ser um conquistador e um detentor de poder, de força física e de autoridade era um bem de nobreza, a humildade e a timidez era uma fraqueza, pois eram indicações de uma espécie de mentalidade escrava, aquele escravo submisso, né? Contudo, a própria história e os próprios escravos viam as coisas de modo diferente, tanto é que eles se rebelavam contra os sistemas, né? E o que aconteceu, em particular no cristianismo, foi a reversão da moralidade do mestre. Ou seja, a ideia de bem se tornou sinônimo de fraqueza, brandura e sofrimento, e também daquelas qualidades que trabalham no interesse dos fracos, humildade, compaixão e paciência. Então são termos que vão passar a ser valorizados. E que forma maior de se exemplificar, ele tratando da questão cristianista, né? Ele, mais uma vez, comparando, ele vai dizer que o cristianismo por si só,
ele mostra que humildade, compaixão e paciência, pelo contrário, não são qualidades a se desprezar, mas a se valorizar. Tanto é que o personagem máximo do cristianismo, o próprio Cristo, nas suas próprias pregações, ele dizia que ele era um rei que veio não para ser servido, mas para servir. Um rei que não nasceu num castelo, mas nasceu numa manjedoura. Só para deixar dois exemplos, né? Que a própria igreja ela já começa a trabalhar essa troca de valores que era tão necessária para aquele momento. Maldade, por sua vez, tornou-se um termo abusivo, nivelado pelos fracos para aquelas características dos poderes que eles mais desprezavam, né? Em consequência dessas reversão, temos agora uma moralidade de escravo. E embora Nietzsche realmente não defendesse exatamente um regresso a uma moralidade de mestre, certamente pensava que algo assim seria necessário. Seria necessário valorizar as qualidades que eram desprezadas, né? Porque a saúde, a força e o poder, elas poderiam ser combatidos pela timidez, pela humildade, pela perseverança. E isso são qualidades de líderes, né? Nessa visão, existe um imperativo de que os seres humanos, como são atualmente, definido por seu sistema de valores em desintegração, estão superados. A figura do líder indica o futuro da humanidade. Então, a partir do momento que você se torna um ser humilde e não um ser autoritário, você ali mostra que ali estaria o futuro do sistema, tanto econômico como o social. A figura do líder indicando o futuro da humanidade, o relâmpago para fora da nuvem do ser humano, o seu destino e renunciar à atual estrutura de valores que está se esfarelando e afirmar o seu próprio lugar no mundo de acordo com a sua vontade de poder. Esse Nietzsche, esse filósofo paradoxal, ele é tão brilhante que ele mostra que o autoritarismo ele não poderia mais se sustentar no meio da sociedade, já que o autoritarismo ele provocava as rebeliões escravas, ele, ele provocava as manifestações nas empresas, nas fábricas, né, nas indústrias, os protestos, a organização sindical. Então, a única forma de barrar aquilo, isso na visão do final do século XIX, seria mudar a postura do líder. Ele não poderia mais ser um ser autoritário, mas um líder humilde. Ao mesmo tempo... Nossa, tá horrível hoje. Ao mesmo tempo que ele é paradoxal, ele é obscuro, enigmático, controvertido, embora imensamente influente, talvez seja o mais importante de todos os filósofos a operar no que poderia ser chamado de tradição europeia continental, porque todo aquela forma de se comportar tanto na economia como na sociedade era algo da tradição europeia. Tanto de tradição que no período das grandes navegações, quando começam a ocupar as terras nas Américas, por mais que o europeu trouxesse o cristianismo e aquela civilização, entre aspas, mas ele trouxe também muita violência, muito poder, muito autoritarismo. Então isso aí são coisas a se questionar. Nietzsche afirmava que o tempo de nos afastarmos da brandura e da humildade, ou da moralidade do escravo, de ser aquele ser submisso e aceitável, né, do cristianismo, seria necessário a gente se afastar de tudo isso e tomar uma postura um pouco mais firme diante do sistema, né? Que seria apostar em um lugar no mundo de acordo com a vontade de poder da humanidade. Não o poder de uma pessoa, mas o poder de todo um conjunto. É muito parecido com o que aconteceu na Revolução Francesa, quando a população entendeu que era ela que sustentava a nobreza. E ela vai se rebelar contra essa nobreza a ponto de tirá-la do poder. Tá? Turma, esse foi nosso vídeo de hoje. Para marcar aí nosso retorno depois desse recesso, dessa ausência, né, por questão de saúde.
ainda um pouco debilitado, a garganta ainda um pouco arranhando, mas acredito que deu para extrair um pouco desse assunto de hoje. A todos um muito obrigado e até uma próxima, e que a próxima eu esteja com a garganta melhor, tá?